Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos, né? Neste sábado, 16 de maio de 2020, né? Isso aqui já é o 53º, né? Vídeo que nós estamos fazendo aqui. É o vídeo de número 53. Amém, né? Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós estamos falando aí sobre as virgens prudentes, né? Os sinais da segunda vinda de Jesus Cristo, é isso? E nós estamos vendo aí as narrativas dos evangelhos, né? Os apóstolos, acerca exatamente desses sinais e acerca dos acontecimentos que vão antecipar o arrebatamento da igreja. Quer dizer, o grande acontecimento da criação, o próximo, né? Será o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento ele vai ser uma demonstração de poder muito grande, né? Do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque os mortos ressuscitarão, né? Transformados, seus corpos em corpos espirituais, e aqueles que estiverem vivos serão transformados vivos, não experimentarão a morte. Não é isso? Então nós estamos, quais são os textos que nós estamos seguindo, né? Para exatamente falarmos o que nós estamos falando. Vou repetir aqui para os irmãos depois, vejam aí. Então tem o Mateus no capítulo 24, todinho, né? Está falando ali nos sinais, está falando no arrebatamento da igreja, que é a segunda vinda de Jesus Cristo, e está falando na terceira vinda dele para o governo do milênio, e aí ele virá com a sua igreja, né? Marcos também fala, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, também fala nesses sinais. Lucas também, no capítulo 21, fala nesses sinais. Não é isso? Paulo fala nesses sinais na primeira de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante. Fala em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Não é isso? Fala também no capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Paulo fala sobre a ressurreição e fala sobre o arrebatamento, né, nos versículos 55 e 54, do capítulo 15 de 1 Coríntios. E também no Apocalipse, né, há ali o aprofundamento exatamente desses sinais, certo? Vimos também que Daniel também fala, né? E os outros profetas também falam. Nós não estamos pegando todos os textos que falam exatamente nesses acontecimentos futuros. Então nós estamos fazendo o quê? Nós estamos comparando palavras espirituais com palavras espirituais para nós compormos, né, o nosso entendimento perfeito daquilo que o Senhor quer que nós entendamos. Então, não tem uma revelação completa em nenhum dos profetas e nenhum dos apóstolos, e nem o Senhor Jesus. A revelação completa é nós compararmos todas as narrativas, né, todas as profecias, todos os ensinos que são ministrados nas Escrituras, desde Gênesis até o Apocalipse. Porque está todo o tempo falando das coisas que vão acontecer, que aconteceram, né? Das promessas, e vai assim, né? Mas hoje, eu queria ler para nós, não ficou muito bem lido ontem, o segundo Tessalonicenses, a segunda de Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós vamos ver aqui, né? Para exatamente sedimentarmos aqui o que o Paulo estava ensinando aos Tessalonicenses. Porque ele diz assim, capítulo 2, 1, né, de 2 Tessalonicenses: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo,
e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, o que estava acontecendo ali? Os falsos apóstolos, né? Os falsos profetas estavam lá, né? Dizendo, contestando os apóstolos e inventando histórias acerca da vinda de Jesus Cristo, né? E essas histórias aí, elas estão esparramadas aí por essas coisas que chamam de igreja, né? Essas denominações aí, se vocês forem, vocês não, nós fomos, né? Verificar as doutrinas que eles ensinam ali sobre a vinda de Jesus Cristo, nós vamos ver desde aqueles que negam a vinda dele até aqueles que dizem que ele já veio não sei quantas vezes, né? Não é verdade? Pois é. Esses tempos aí encontrei um camarada aí que ele disse que ele já veio bem umas 5 ou 6 vezes já, o Senhor Jesus. Certo? E isso não é verdade, porque os sinais não foram cumpridos ainda. Eles estão sendo cumpridos, está perto mesmo. Está mais perto do que longe. Então o que o Paulo está dizendo? Olha, eu já falei para vocês sobre a vinda e vocês não devem mover desse entendimento. Não saiam desse entendimento que eu estou ensinando, não. Mesmo que apareça aí algum espírito, né? Mesmo que apareça aí alguma palavra ou alguma epístola, como se fosse nós, né, que estivéssemos falando, nós apóstolos, como se o dia de Cristo estivesse já às portas. Aí no versículo 3 ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Olha aí, olha, falando, está repetindo aquilo que o Senhor Jesus disse lá no capítulo 24 de Mateus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha aí, o Paulo já está dando mais coisa aí, antes que venha a apostasia. O que é isso, apostasia? A apostasia vai ser esse homem do pecado, que vai se revelando aos poucos, né? Que os homens estão aliados, né, com ele, e os governos e as nações, e as religiões, né? O sistema político, econômico e religioso estão aliados com o diabo, na construção de um governo único para que ele tome exatamente esse governo, né? E se nós prestarmos atenção ali em Daniel, ele vai dizer que esse camarada, né, esse rei, né, que vai se levantar como rei único aqui, ele vai mudar a lei e os profetas. Então é isso aí, a apostasia é isso aí, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Está vendo aí? Paulo já está aprofundando mais, já está dando mais detalhe aqui da vinda da assolação, né, do desolador, né? A desolação como é que é? Abominação da desolação. Aí ele vai dizer assim, ó, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. Ele vai mudar as leis. Aliás, ele já está mudando, né? Ele já está mudando as leis já, né? Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é com as traduções das escrituras, viu, irmãos? Porque a mudança de leis e de profeta, eles vão mexer nas traduções. Começar a mexer aí exatamente, né? Nas profecias, nos mandamentos, porque ele vai fazer isso. Ele vai se levantar contra tudo que se chama a Deus ou se adora. De sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Né? Então, qual é o templo de Deus? É onde? É Jerusalém. Não há nenhuma dúvida sobre isso. O templo de Deus é em Jerusalém. O monte de Sião é em Jerusalém. Jerusalém é na terra de Israel, né? Aquela terra que eles estão voltando para ela e já eles vão chegar às fronteiras bíblicas. Eles vão, está escrito isso.
Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Olha aí, o Paulo estava ensinando ali a todo tempo, né? E agora vós sabeis de que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então você já sabe o que eu detenho. Aí ele vai dizer, porque o Ministério da Injustiça, então ele está aí operando. O Ministério da Injustiça está operando com a permissão de Deus. Mas tem um que agora resiste até que do mês seja tirado. Então ele está operando, está montando o cenário para o seu governo, mas ele não consegue implantar esse governo porque tem um que está impedindo. E quem está impedindo é a igreja. Se nós formos a igreja, nós estamos impedindo. Se nós formos virgens prudentes, nós estamos impedindo que ele tome posse do seu governo. Quando a igreja for arrebatada, aí não vai ter mais, né, impedimento para isso. Tá certo, meus irmãos e irmãs? Amém, né? Paz seja com todos durante esse dia aí. Amém. Paz.